Presidente, senador Thieres Pinto, vem a essa tribuna hoje para falar sobre as 10 medidas de combate à corrupção. Em 29 de março de 2016, presidente, o Ministério Público Federal, juntamente com diversas outras entidades e instituições, vieram ao Congresso Nacional trazer o anteprojeto destas 10 medidas de combate à corrupção. Junto com esse anteprojeto, 2.177.000 assinaturas colhidas nos 4 cantos do nosso país. Neste momento, no Congresso Nacional, no dia 29 de março de 2016, eu fui recepcioná-los, juntamente com diversos deputados federais. Entre eles, o deputado Mendes Tami. E lá então ficou acertado entre nós que o deputado Mendes Tami daria entrada neste projeto das 10 medidas contra a corrupção na Câmara e eu daria entrada neste mesmo projeto aqui no Senado Federal. E assim, então, fora feito. No dia 30, portanto, um dia após a recepção desse anteprojeto, o deputado Mendes Tami e outros deputados deram entrada na Câmara Federal. E eu, no dia 30, também, aqui no Senado Federal, protocolei este projeto que recebeu o número 147 de 2016. E ficou acertado entre nós que o projeto que caminhasse primeiro, o outro então, evidentemente, ficaria aguardando. E o projeto da Câmara saiu na frente. Pois bem, muito bom. Criaram-se uma comissão, discutiram o projeto. A relatoria ficou sob a responsabilidade do competente deputado gaúcho, Onyx Lorenzoni, fez um belíssimo trabalho, e o resultado deste projeto, que recebeu o número PLC 80 da Câmara, foi simplesmente um desastre na Câmara Federal no final do ano de 2016, que é de conhecimento de todos nós. Um projeto magnífico que foi literalmente desconfigurado e ainda por cima colocado ali no seu bojo, no calar da noite, uma emenda aonde encaixou o abuso de autoridade. Esse projeto chegou no Senado Federal, saiu de lá numa terça-feira, chegou aqui numa quarta-feira, e o presidente da Casa, o ano passado, coloca em votação em regime de urgência. E aí foi uma discussão ferrenha, mas graças a Deus esse projeto não foi votado aqui no Senado Federal. Pois bem, foi então enviado à CCJ para a discussão. E um senador judicializou esse PLC 80. E o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão do ministro Luiz Fux, determinou que esse projeto então voltasse para a Câmara Federal, uma vez que se tratava de um projeto de iniciativa popular, com mais de 2 milhões de assinaturas. E assim então foi feito. Esse projeto hoje então se encontra na Câmara Federal e lá está se dizendo que vão fazer uma conferência
em cada assinatura daquela que me parece que depois chegou a 2.400.000 assinaturas. E aqui, lamentavelmente, eu posso dizer que esse projeto de iniciativa popular, com quase 3 milhões de assinaturas, com mais de 885 instituições e outras lideranças, instituições e iniciativa privada também, lamentavelmente, ele não vai sair da gaveta. Lamentavelmente. Mas eu tenho, senhor presidente, hoje, nessa tarde aqui do dia 6 de março de 2017, uma notícia que de repente pode reaver, e eu espero reaver, e trazer à tona esse projeto dessas 10 medidas de combate a essa maldita corrupção no Brasil. Como eu disse, em março de 2016, eu também protocolei aqui na casa o projeto que recebeu o número 147 de 2016. A semana retrasada, eu elaborei um requerimento de urgência, presidente, de urgência, na tramitação desse projeto das 10 medidas contra a corrupção. Já colhi 31 assinaturas, estão em meu poder. Vou pegar a assinatura também com Vossa Excelência. Devo protocolar amanhã pela manhã, porque tem diversos senadores que eu ainda não falei com eles, que querem assinar este requerimento. E amanhã, então, eu irei protocolar esse requerimento com mais de 40 assinaturas, eu já tenho 31 agora com Vossa Excelência, 32 assinaturas, para que nós possamos, então, trazer esse projeto novamente à tona e aqui, então, neste plenário, a gente, então, discutir este projeto, que é de fundamental importância para o nosso país. E lá na Câmara, eu volto a dizer, das 10 medidas, infelizmente, somente 2 foram aprovadas. Só 2 que acompanharam o anteprojeto do Ministério Público Federal. Pois bem, esse projeto, então, que se viu a seguir, foi a aprovação de uma série de emendas, né? Volto a repetir, que alteraram substancialmente alguns pontos objetivos da proposta quanto à intenção original da iniciativa popular. Várias das propostas do Ministério Público, que tinha por objetivo aprimorar a prevenção, a impunidade e o desvio de recursos públicos, foram negligenciados pelos deputados na calada da noite, né? Aí eu volto a repetir, das 10 medidas interessantes para o nosso país, para o nosso povo, lamentavelmente ficou apenas 2, que foi a pena mínima da corrupção, que subiu de 2 para 4 anos, podendo chegar a 12 anos. Também foi criada uma pena de 12 a 25 anos a ser aplicada, dependendo do montante desviado, sendo considerada hedionda a conduta que desviar mais de 8,8 milhões de reais. Ou seja, estrangularam o projeto das 10 medidas contra a corrupção. Mas volto a repetir, agora então nós vamos trazer à tona esse projeto e vamos então discutir aqui no Senado Federal, que é o projeto 147 de minha autoria. E o que diz o projeto das 10 medidas contra a corrupção? Vamos então repetir quais são os pontos fundamentais desse projeto, que sem dúvida nenhuma irá botar o nosso país num outro patamar, não só perante o nosso povo brasileiro, mas de todo o povo do mundo. Primeiro ponto desse projeto de lei. Primeiro ponto: agilizar a tramitação das ações de improbidade administrativa e dar ações criminais. Esse ponto número 1, esse artigo número 1, trata-se de criação de regra de prestação de contas e eficiência do Ministério Público e do Poder Judiciário, com o objetivo de diminuir o tempo de duração de um processo. Repito,
Artigo número 1. Agilizar a tramitação das ações de improbidade administrativa e dar ações criminais. Dar celeridade ao processo. Artigo 2º desse nosso projeto 147. Instituir o teste de integridade para agentes públicos. Repetindo. Artigo 2º. Instituir o teste de integridade para agentes públicos. Ou seja, seriam simuladas situações sem o conhecimento do agente público ou empregado para testar sua conduta moral ou predisposição de cometer crimes contra a administração pública. Artigo 3º. Criminalizar o enriquecimento ilícito. Olha só, criminalizar o enriquecimento ilícito. Político que entra na política para ficar rico tem que ir para a cadeia, porque política não deixa ninguém rico. Pelo contrário, política é um sacerdócio, eu tenho dito. Política é para servir as pessoas e não para ser servido e não para se enriquecer. Portanto, esse artigo diz o seguinte: para garantir que o agente público não fique impune, mesmo quando não for possível descobrir ou comprovar quaisquer foram os atos específicos de corrupção praticada. Artigo 4º. Aumentar as penas para a corrupção de altos valores. E tem altos valores aí na parada da corrupção. Altera o Código Penal nos artigos 312, 313-A, 316, 317, 333, para que o corrupto condenado cumpra, de fato, penas que vão de 4 a 12 anos, o que garante pelo menos regime semiaberto. Artigo 5º. Responsabilizar partidos políticos. Partido também é pessoa jurídica, tem vida própria, tem que ser penalizado sim. E esse projeto vem nesta direção, tem que penalizar esses partidos também. Esse artigo, então, modifica a Lei 9.096 de 95 para que partidos políticos tenham responsabilidade direta na prática de ocultar ou dissimular a natureza, origem de recursos recebidos. Artigo 6º. Criminalizar a prática do famoso Caixa 2. Isso aqui é grave. Isso aqui é grave. Se esse Congresso Nacional anistiar o Caixa 2, o Brasil hoje tem mais de 500 bilhões de reais, senhor presidente, a receber de empresários que cometeram o Caixa 2, que só negaram receita. O Brasil tem mais de 500 bilhões para receber. Se anistiar o Caixa 2 dos políticos, o Brasil então vai perder quase R$1 trilhão que está na justiça para receber de inúmeros empresários Brasil afora. Veja isto, que absurdo, que ninguém ainda se ateve a esta questão. E não se pode anistiar o Caixa 2, e nós sabemos disso muito bem. Responsabiliza objetivamente os partidos em relação à contabilidade paralela, ou o Caixa 2. Artigo 7º deste projeto de lei 147 de 2016, de minha autoria. Artigo 7, revisar o sistema recursal. Esse é um problema sério. Acrescentar-se o artigo 579-A ao Código do Processo Penal, estabelecendo a possibilidade de execução imediata da condenação quando o tribunal reconhece o abuso no direito de recorrer. Artigo 8º. Revisar as hipóteses de cabimento de habeas corpus. Criação de prazos próprios para os magistrados em vários pontos do processo penal, bem como criação de obstáculos em relação à concessão de habeas corpus. Isso aqui tem que ser regularizado no nosso país. 9º, alterar o sistema de prescrição.
relativização do Instituto da prescrição, ou seja, abre possibilidade de reabertura de prazos processuais. Último artigo desse projeto, 10º, por isso é que nós chamamos de 10 medidas em combate à corrupção. O que diz o 10º? Instituir novas ferramentas para a recuperação do dinheiro desviado. Pegar quem roubou o dinheiro do povo e botar na cadeia já é um grande negócio. Agora, cadê o fruto disso? Cadê essa grana que saiu dos hospitais, da educação e da segurança? Essa grana que fez morrer milhares e milhares de pessoas no nosso país, senhor presidente. Em 2012, a ONU disse que o Brasil, naquele ano, perdeu 200 bilhões de reais com a corrupção e a má gestão. Agora, em 2015, falou-se em 400 bilhões de reais. Imagine esses 400 bilhões de reais na saúde do nosso povo brasileiro. Uma certa vez eu disse uma coisa aqui e vou repetir. A corrupção no Brasil mata mais do que qualquer guerra mundo afora. Mata mais do que Al-Qaeda, mata mais do que Estado Islâmico e daí por diante. E mata mesmo. Imagina esses 400 bilhões que foi para a corrupção no nosso país. Nós temos que consertar isso, senhor presidente, não dá mais. Nós temos que, se não conseguir acabar com essa maldita corrupção, que virou um câncer em estado de metástase, nós temos que pelo menos reduzir para próximo de zero. Não dá mais. O nosso povo não suporta mais. Está sofrendo. No meu querido estado do Tocantins, 23% almoça e não janta. E se janta, não almoça. E muitos não almoçam e nem jantam. Não tem saneamento básico, não tem saúde, não tem segurança, não tem nada. Mas é fruto dessa maldita corrupção. Então nós temos que acabar com essa maldita corrupção. E esse artigo, então... Pois bem, senhor presidente, já estou encerrando, meu tempo também está se esgotando. Com isso, então, o projeto que está na comissão hoje de Constituição e Justiça, né? Esse projeto, repito, de minha autoria, 147/2016, vem direto ao plenário e poderá finalmente ser analisado e discutido e votado por nós. Ou seja, esse requerimento de pedido de urgência da tramitação desse projeto 147, que ele então saia direto da Comissão de Constituição e Justiça e venha então para esse plenário para que nós possamos então discuti-lo e aprová-lo e mandar então para a Câmara Federal para que lá então seja então aprovado e que seja sancionado depois então pelo presidente da República. Essa é a nossa contribuição para que reafirmemos o respeito do Congresso pelo cidadão, que muitas vezes é ignorado por aqueles que ele escolhe justamente para representá-lo. Eu encerro, senhor presidente, agradecendo a tolerância e a atenção de Vossa Excelência e agradecendo também Vossa Excelência por dispor a assinar esse requerimento de pedido de urgência, que amanhã, logo pela manhã, eu devo dar entrada. Não vou dar entrada hoje, apesar de que eu já estou com as assinaturas mais do que suficiente, que eu precisaria tão somente de 21, mas já estou com 31. Eu vou deixar para amanhã porque eu tenho vários senadores que querem assinar esse requerimento. E eu não poderia deixar de pegar a assinatura com estes nossos colegas senadores e senadoras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Ataíde Oliveira. PSDB do Tocantins, fala pela liderança, o senador Fernando Bezerra. PSB do Pernambuco. Senador, o senhor está com a palavra, senador. Senador Thierry